Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Olá, boa tarde, como vocês estão? Gente, hoje nós vamos falar de um pilar extremamente importante para que vocês, líderes, gestores, empresários, tenham bom resultado com o seu time. Tudo que você for levar, independente, do que seja, as coisas só vão ter resultado se tiver uma base muito forte, que se chama confiança, admiração e exemplo. Nada vai adiantar se você levar um discurso lindo, planejado, a nossa cultura precisa de ser dessa forma, aqui a gente precisa tratar as pessoas dessa forma, os nossos clientes precisam ser recebidos assim, a gente precisa agir com bastante ética, isso está nos nossos valores, na nossa identidade. Não adianta você falar que o nosso modelo de gestão aqui é assim, assado, as nossas políticas, as nossas práticas internas, se não houver a confiança. É a base da pirâmide. Se o colaborador que está com você, se o seu time não confia, não admira e não te vê como um exemplo, nada do que você levar para eles vai ressoar. Nada. E às vezes a gente escuta muitos gestores falar: Jaque, mas eu já falei, eu já pedi, eu já orientei e não tá adiantando. Então, a primeira coisa é o quanto você de fato acredita e vive o processo que você está levando. Seja uma política, seja uma postura, O quanto você de fato acredita e coloca isso na prática, tá? Então são três questões imprescindíveis, Será que o seu time de fato admira as suas posturas, o como você trata, confia no que você leva, e te tem como um exemplo? Te coloco a refletir sobre isso nessa semana. Eu fico por aqui, até a próxima semana. O meu entrevistado de hoje será o Pedro Leonardo Rezende, que é presidente da Emater, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural de Goiás. E o tema da nossa entrevista será: Emater e Embrapa registram variedade de piqui sem espinhos. Pedro, prazer ter você aqui. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aí pra gente. Olá, Divino. Obrigado pela oportunidade de trazer aqui algumas informações sobre o trabalho de pesquisa que a Emater tem conduzido. E agora com a perspectiva da gente efetivamente lançar essas variedades novas de piqui já devidamente registradas pelo Ministério da Agricultura. Ô Pedro, eu tô achando que em vez da gente comer piqui, nós comemos foi pança, porque um deputado lá de Minas Gerais entrou com eu não sei se é um projeto de lei, acho que é um projeto de lei, um deputado chamado Marcelo Freitas, querendo oficializar o título de capital nacional do piqui lá para Montes Claros de Minas. Meu amigo, pelo amor de Deus, como é que nós não fizemos isso antes? Me conta. Divino, mas na verdade eu vejo de maneira muito positiva essa disputa entre os estados para querer capitalizar para si a propriedade ou a origem do piqui. Isso para nós é uma oportunidade de mercado, que a gente, como detentores dessa tecnologia, a gente vai poder acessar esses mercados em outros estados, levando o fruto que é aqui produzido, que tem as características que são desejáveis por esse mercado. Então eu vejo de maneira muito positiva. Na verdade, isso traz toda uma parte midiática, para o consumo de piqui e a oportunidade da gente poder levar esse piqui genuinamente goiano para outros estados. O piqui ele é apreciado no Brasil inteiro. O mais importante é que a gente consiga acessar esses mercados com um produto que é produzido aqui em Goiás. Mas o governador ficou brabo. Na verdade, Divino, o governador, como um defensor que é da cultura goiana,
Isso é algo que preocupa muito ele, porque na verdade ele tem essa conduta de cada vez mais querer valorizar a cultura goiana, né? E o piqui é um fruto que traz total identidade com a cultura do goiano, com a culinária tradicional de Goiás, então eu não tenho dúvida. O piqui é goiano, é genuinamente goiano e é extremamente apreciado. Que bom que é apreciado também por outros estados, porque é uma oportunidade de mercado para o nosso produto, que é de qualidade superior, né? Ô Leonardo, mas brincadeiras à parte, lógico que a gente brinca com essas histórias todas, realmente houve o pedido lá do deputado de Minas Gerais, né? O governador Caiado até brincou na época, falou, vocês ficam com o trem com pão de queijo e deixa o piqui com nós, mas o piqui realmente ele tem essa identidade goiana, apesar de ser produzido em outros estados como Tocantins, Maranhão, em Minas Gerais, na realidade a cara do piqui é o estado de Goiás. E vocês estão lançando, juntamente com a Embrapa, 6 novas variedades, né? Sendo 3 sem espinhos e 3 com espinhos. O que essas variedades trazem de novo em relação ao piqui que nós já conhecemos? Exatamente, Divino. Na verdade, esses lançamentos, eles são fruto de um trabalho de mais de 20 anos de pesquisa que a Emater vem conduzindo em parceria com a Embrapa Cerrados. O grande diferencial dessas variedades é que elas serão devidamente registradas nos órgãos de controle, principalmente no Ministério da Agricultura. Então, são materiais genéticos de procedência identificada, em que a gente cumpriu toda a parte formal que é exigida pelo Ministério da Agricultura para que seja efetivado o devido registro. Então, o principal diferencial dessas variedades que estão sendo lançadas pela Emater Goiás, o primeiro fator é a garantia de origem. O produtor que utilizar dessas variedades, ele vai poder ter a segurança de saber que ele está plantando um produto de origem, um produto desprovido de potenciais doenças que podem ser disseminadas quando o produtor adquire uma muda sem procedência ou de maneira clandestina. Então, ao adquirir esses produtos, o produtor tem a principal vantagem de se assegurar de que está adquirindo produtos de origem e devidamente registradas no Ministério da Agricultura. Nós estaremos lançando 3 variedades de piqui com espinho e 3 variedades de piqui sem espinho. O grande diferencial, Divino, do piqui sem espinho, eu acredito que é a possibilidade de utilização do fruto em escala industrial. O fato dele ser desprovido de espinho, dessa camada de espinho, ele favorece no processo de industrialização, em utilizar esse produto em escala industrial. Uma vez que o piqui com espinho, ele dificulta no processo de industrialização, porque ao ser industrializado, ele acaba por vir contaminado com o espinho. No processo de mecanização da extração da polpa, quando esse piqui tem espinho, o processo industrial ele vai permitir uma possível contaminação desse produto industrializado com espinhos. Então, esse é o grande diferencial, poder agregar valor a esse produto mediante a possibilidade de intensificação do processo industrial. Então, na verdade, o grande resultado que a gente busca com essa tecnologia é agregar valor, melhorando a renda do produtor rural e dando ao produtor rural mais uma possibilidade de agregar na renda da família rural. Então, essa é a grande perspectiva. Um outro diferencial, Divino, além dessa característica de ser um fruto desprovido do espinho, é que são variedades mais precoces. O que a gente identifica na natureza é que muitas vezes o piqui, esse que é encontrado na natureza, o produtor ele vai plantar aquela muda sem procedência, se começar a produzir, vai começar a produzir em 10 anos, 12 anos. E essas variedades que estão sendo lançadas pela Emater Goiás e pela Embrapa Cerrados, ela além de ser sem espinho, ela é mais precoce. É uma variedade que vai iniciar o processo produtivo com 4 ou 5 anos. Então, a gente conseguiu reduzir pela metade esse tempo para iniciar a produção, né? Então, isso é fruto de todo um trabalho de melhoramento genético, todo um trabalho de pesquisa que a Emater vem conduzindo aí há mais de 20 anos. Por que levou tanto tempo, Pedro? 20 anos realmente são 2 décadas de trabalho, né?
É por causa da rusticidade da fruta? O que é? Não, Divino. Na verdade, o processo de melhoramento genético, ele, em primeiro plano, ele requer tempo, porque a gente trabalha com sucessivas gerações de plantas para identificar os indivíduos que trazem aquelas características que a gente deseja e, a partir daí, realizar o processo de multiplicação a partir da identificação desses indivíduos que têm as características produtivas desejáveis. E outro fator que contribui com essa demora é que, inicialmente, a Emater Goiás ela teve que identificar o melhor processo de multiplicação dessas plantas. Não se sabia, lá no início do trabalho de pesquisa, qual seria o melhor método de multiplicação, se seria através da semente ou através de mudas de enxertia, e a gente identificou, inicialmente, a metodologia. Hoje, atualmente, a metodologia que foi pacificada durante todos esses 20 anos é através da clonagem. Então, essas mudas, elas são clonadas. Então, a partir da identificação desse melhor método de multiplicação, é que a gente pôde, aí sim, trabalhar as características produtivas desejáveis. Então, na verdade, houve todo um trabalho de identificação da metodologia antes de se intensificar o processo de melhoramento genético para desenvolver os indivíduos com as características produtivas desejáveis. Como é que aconteceu isso? Como é que vocês iniciaram? Como é que veio a ideia, de repente, de ter um piqui sem espinho? O trabalho ele iniciou, Divino, a partir da identificação de alguns indivíduos, algumas plantas de piqui na natureza que tinham essa característica. Os próprios produtores rurais, naquela ocasião, procuravam a Emater. Eu tenho um fruto aqui, uma árvore que produz um piqui com uma coloração diferenciada, com um sabor diferenciado, ou ele é uma árvore que não tem espinho, e eu preciso, o produtor rural geralmente fala tirar a raça, né? Eu queria tirar a raça dessa árvore porque ela está na iminência de morrer e eu não quero perder essa determinada característica. Então, esse trabalho ele iniciou a partir dessa identificação na natureza de plantas que detinham essa característica pelo próprio processo natural que ocorre na natureza. Alguns indivíduos têm características diferenciais, então o trabalho foi de identificação de todos esses processos na natureza, aí identificou-se a melhor metodologia de multiplicação dessas plantas, para aí sim realização de um trabalho de melhoramento genético, identificando os indivíduos que tinham aquelas características e fazendo o trabalho de multiplicação através de clonagem. Pedro, a prosa tá boa demais da conta, mas eu vou fazer um intervalo, já a gente está de volta. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Hoje eu estou conversando com Pedro Leonardo Rezende, presidente da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural de Goiás, e estamos falando a respeito de novas variedades de piqui, inclusive sem espinhos. A gente observa na natureza que muitas vezes quando um fruto tem uma qualidade, ela acaba perdendo outra qualidade. Por exemplo, você pega lá um caju pequenininho, por exemplo, ele é mais doce do que um caju grande. O outro é grandão, tem mais polpa, mas não é tão doce, né? No caso desse piqui, ele não tem espinho. O sabor dele é o mesmo sabor do piqui que nós conhecemos ou ele perde nesse quesito? Outra coisa, a quantidade de polpa que ele tem. Ele tem tanta polpa quanto o outro ou tem menos? Divino, sua pergunta é excelente. E isso acontece muito na natureza. Na natureza, quando acontece de maneira natural, o indivíduo que tem uma determinada característica, isso pode ter um efeito de detrimento de outra característica desejável. Mas quando a gente faz isso em um ambiente controlado, um ambiente de pesquisa, onde a gente consegue isolar todos esses fatores, a gente acaba por ter a possibilidade de identificar uma determinada característica sem que se perca outras. Então, com relação às características sensoriais, características de cor, odor, sabor,
não se perdeu nenhuma das características desejáveis. O que a gente fez é que dentro de um ambiente controlado, através de uma metodologia científica, a gente conseguiu intensificar essa determinada característica que é a característica de ser desprovido do espinho. Então, no ambiente controlado, a gente consegue fazer esse trabalho de seleção e melhoramento sem que haja a perda de outras características desejáveis. Não adianta eu ter um piqui mais precoce, mas mais suscetível a uma determinada doença. E isso na natureza ocorre, mas no ambiente controlado, onde a gente tem controle de todos esses fatores, a gente consegue identificar essas características sem que se perca um outro. Fala um pouco dessa parceria da Emater com a Embrapa. Como é que começou esse trabalho juntos? Divino, na verdade, assim como a Emater, a Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária. A diferença é que é uma empresa de pesquisa agropecuária pública, assim como a Emater. Nós, como instituições públicas de tecnologia, a gente tem como missão principal desenvolver tecnologias aplicáveis às realidades produtivas de Goiás. Existem várias empresas de tecnologia no setor privado, mas nem sempre as cadeias produtivas da agricultura familiar são objeto de interesse dessas multinacionais de tecnologia no setor privado. Então, assim como a Emater, a Embrapa também tem essa missão institucional de desenvolver tecnologias voltadas às cadeias produtivas da agricultura familiar. Então, a gente identificando essa total transversalidade entre as ações da Emater e a Embrapa, a gente tem buscado cada vez mais intensificar as parcerias voltadas ao desenvolvimento de tecnologias que possam efetivamente favorecer a agricultura familiar. Essa é a nossa missão institucional e a gente tem várias outras tecnologias que estão sendo trabalhadas através de parcerias entre a Emater Goiás e a Embrapa. A gente cita aqui as variedades de arroz de sequeiro, arroz de terras altas, feijão e várias outras culturas que são executadas pela agricultura familiar e que têm sido trabalhadas através das pesquisas que estão sendo geradas com essa parceria entre a Embrapa e a Emater. Então, o que a gente busca é disponibilizar tecnologias para a agricultura familiar, de forma que elas possam se utilizar dessas tecnologias e terem como resultado principal a melhoria da renda da propriedade rural. Pedro, existe algum estudo do impacto econômico da comercialização do piqui para as famílias da agricultura familiar? Eu acredito que esse talvez seja o principal resultado, Divino. Porque, na verdade, é importante que, além de disponibilizar a tecnologia, seja feito um estudo anterior a isso de viabilidade econômica. Então, hoje, o que a gente tem observado com relação ao piqui é que, muitas vezes, ele é comercializado de maneira pouco profissional. Às vezes, ele é comercializado em feiras, em litros ou em sacos, enfim, e aquilo muitas vezes o produtor rural fica na mão de atravessadores. Então é extremamente importante e nós vamos apresentar esses resultados ao produtor rural, mostrando a viabilidade da possibilidade de utilização do piqui como fonte alternativa de renda. E outra característica importante que tem a ver com a viabilidade econômica é que o piqui ele pode ser utilizado em pequenas extensões de área. E essa é uma característica da propriedade rural familiar. A cultura do piqui ele não requer grandes extensões de área para que o produtor tenha viabilidade econômica na execução da exploração. Dando um exemplo aqui, fazendo um comparativo com a soja, muitas vezes o produtor, para ele ter viabilidade econômica na cultura da soja, ele precisa ali de grandes extensões de área, ou uma área mínima que vá viabilizar aquela atividade econômica. E o piqui ele tem esse diferencial, ele não requer grandes extensões de área, além da possibilidade de utilização do piqui na própria reserva, dentro daquele percentual da propriedade que o produtor não pode mexer, entendeu? O piqui é bom a gente lembrar e salientar que ele é um fruto nativo do cerrado, ele não é uma planta exótica, então existe a possibilidade de exploração dele até nas formas dentro das reservas legais. Então esses dados eles serão
extremamente difundido aí junto com a difusão da tecnologia, mostrando a viabilidade econômica da atividade. Eu acho que o nosso ouvinte, ele está agora ansioso por saber como é que ele vai ter acesso não só a esse piqui para comprar, né, mas acesso às mudas. Vocês estão produzindo mudas, as pessoas vão poder adquirir isso de alguma forma? Como é que vai funcionar isso? Exatamente, Divino. Nós fizemos todo um planejamento, né, para a difusão dessas tecnologias. Nós estamos agora em fase de produção de 1.200 mudas que já serão ofertadas por ocasião do lançamento. O lançamento será em novembro. Já agora, no mês de novembro, a gente tem a intenção de disponibilizar no mercado essas mudas que agora estão sendo produzidas. A gente vai ter uma quantidade de mudas a serem comercializadas especificamente para agricultores familiares, aí ele vai precisar se identificar como sendo da agricultura familiar, e outras que serão difundidas através dos viveristas credenciados. Os viveristas credenciados, eles serão os grandes multiplicadores dessas tecnologias. Eles vão receber aqui as plantas-mãe, né, estão sendo produzidas aqui no Jardim Clonal da Emater, e eles poderão fazer a multiplicação dessas variedades dos seus jardins clonais, e aí fazendo todo um trabalho de difusão e colocando à disposição essas variedades no mercado para todos os produtores. Então, a partir de novembro, a nossa intenção é que a gente possa fazer esse lançamento e, a partir de então, a gente intensificar a produção dessas mudas aqui no Jardim Clonal da Emater e também através dos viveristas credenciados. Você acha que poderá surgir um interesse pela produção de castanhas do piqui a partir dessas variedades? Você tocou num ponto que talvez seja o principal ponto. A castanha do piqui, ela tem um potencial para utilização comercial muito interessante. Aí a gente volta naquela mesma dificuldade do piqui com o espinho. Ao extrair essa castanha do piqui com o espinho, ela inevitavelmente virá contaminada com o espinho. E essa é mais uma possibilidade que a tecnologia do piqui sem espinho irá proporcionar. A possibilidade da retirada industrial da castanha sem que ela venha contaminada com espinho, uma vez que o fruto é desprovido da camada de espinho. Então, isso favorece a utilização em escala industrial e comercial da castanha, que, aliás, Divino, muito poucos conhecem, né, que o piqui tem mais essa possibilidade de utilização na cadeia alimentar. A castanha do piqui, ela é muito saborosa, né, e às vezes o próprio goiano desconhece, né, Divino, essa possibilidade de utilização da castanha como um item aí que pode ser explorado economicamente, né? Ô Pedro, parabéns por esse trabalho, assim como vocês fizeram com o queijo cabacinha, assim como fizeram com a castanha do Baru, que hoje é extremamente conhecida no estado e fora do estado também, e agora o piqui. Eu acredito que a partir do momento que vocês conseguirem fazer um estudo, colocar normas aí para venda, né, do piqui, que eu acho que, como você mesmo disse, que hoje é algo feito de uma forma aí totalmente rudimentar, né, e precisa de normalizar. Com certeza, muita gente que não consome o piqui hoje por causa dos espinhos vai passar a consumir, o consumo vai aumentar bastante e isso vai melhorar muito a renda do goiano. Parabéns para você, parabéns para a Emater também, que tem feito um trabalho sensacional. Vocês estão muito bem estruturados hoje e têm conseguido cumprir o seu papel. Divino, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que essa é a nossa missão principal, desenvolver as tecnologias que possam efetivamente produzir um resultado para a agricultura familiar, trazendo esses produtores da informalidade ou da baixa profissionalização para um mercado mais estruturado, agregando a renda da família rural, trazendo dignidade a tantas populações rurais. O estado de Goiás tem a sua base econômica fundamentada no agronegócio, então é dever da Emater Goiás cada vez mais desenvolver ações que possam apoiar a agricultura familiar e o setor produtivo em geral. Obrigado mais uma vez e um abraço a todos. Grande abraço, Pedro. Muito obrigado, viu? Abraço. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.